Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Salmos 23, tá? Muita gente conhece, né? Aqueles que são estudiosos da Bíblia, eles conhecem o Salmo 23, é muito conhecido. E mesmo aqueles que não são estudiosos da Bíblia, já ouviram falar do Salmo 23, tá bom? E nesse Salmo, Davi expressa sua confiança total em Deus. Mas antes de continuarmos, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal para os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, para que o nosso canal cresça, tá bom? Nos sintamos aí incentivados a continuar com esse trabalho. E também faça comentários. Tudo isso faz com que o algoritmo entenda que o vídeo é relevante, comece a indicar para outras pessoas e o canal cresce, tá bom? Mas eu estava falando que aqui Davi fala muito sobre a confiança dele em Deus, tá? Davi era ruivo e um jovem pastor corajoso que cuidava das ovelhas de seu pai, mas virou o rei de Israel. E quando ele escreveu esse salmo, provavelmente ele já era rei. E nesse salmo poético, Davi canta para Deus, o verdadeiro pastor e rei de todos os homens. Esse salmo tem mais de 3.000 anos e até hoje inspira milhões e milhões de pessoas ao longo da história da humanidade a chegar mais próximo de Deus e confiar em Deus. Davi cuidava bem das ovelhas de seu pai, defendendo-as dos perigos dos predadores, né? Eram todas protegidas pelo pastor Davi. Esse cuidado é comparável a Deus como pastor zeloso, que guia, alimenta, sustenta e protege o seu povo. Deus é o protetor de Israel e do seu povo espiritual, espalhado por todo o mundo. Ele, Deus, é o nosso protetor, o protetor daqueles que creem e confiam em Jesus como nosso Salvador. O pastor de Israel é o pastor de todos os que confiam nele. Jesus é o bom pastor, como ele mesmo disse, né? Enviado para guiar todos que creem para a vida eterna. Vamos a versículo por versículo, mas logo após a nossa vinheta. E o primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é pastor cuidadoso, Ele cuida de nós. Ele, o Senhor, é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Meu pastor, proximidade verdadeira quando falamos meu. Apesar da grandeza do pastor de Israel, Ele é também um Deus pessoal, que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas ou até um grande líder pode ser pastoreado pelo bom pastor que é Jesus. Deus também pode ser o seu pastor e lhe conduzir por todo o seu caminho com amor e um caminho de amor e com amor. Quando ele fala, nada me faltará, Davi diz que ele tem uma confiança plena na provisão constante de Deus e deve estar presente no coração sempre do seu povo, esta fé e essa confiança, porque ele supre as necessidades dos cristãos. Deus é o protetor e sustentador da nossa vida, e por esse motivo, creia que não faltará abundância espiritual, paz, proteção e coragem para seguir firme em seu caminho. O Senhor é provedor de paz e sustento. Pastagens verdes são fonte de alimento nutritivo e saboroso para os rebanhos. Repouso e descanso provém de Deus, o sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto e traz-nos conforto. Deus é especialista em transformar cenários desérticos em lindos campos verdes. Ele pode acalmar tempestades e mares. Agitação, tornando esses mares agitados em águas de descanso.
confie que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo, as suas necessidades básicas e a minha, com graça. Cristo satisfaz a todos que creem no seu grandioso amor. E no Salmo 23:3, o Senhor guia-nos por caminhos retos. As veredas do Senhor da justiça são feitas pelo amor do nome dele. Ele refrigera a nossa alma, ele traz descanso à nossa alma. É como quando você está andando num deserto e esse deserto está quente, você está suando, e aí você encontra um oásis e nesse oásis você joga água fria sobre você e essa água refrigera o seu corpo. O Senhor refrigera a nossa alma e nos faz andar em caminhos de veredas, em caminhos retos. Por quê? Por amor do seu nome. Porque aqueles que estão andando no caminho conosco olharão e falarão: ele foi abençoado. Por quê? Porque ele anda com Deus. E por isso os caminhos deles são retos. Os caminhos deles são feitos por amor do nome do Senhor. E o nome do Senhor será adorado e glorificado. Neste maravilhoso versículo 4, o pastor é o Deus presente. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas, um vale de morte, nós sabemos que Ele é o nosso pastor. Estar passando por terríveis calamidades, até as sombras da morte naturais ou malignas, morte natural ou maligna, ou seja, causadas por Satanás, e mesmo assim a vara e cajado dele está nos protegendo. O vale sombrio são as inúmeras situações difíceis da vida. Somos mortais e vulneráveis. O vale da morte interrompe e encerra todos os nossos sonhos pessoais. Tudo se acaba ali. Um cemitério é um local cheio de pessoas que tiveram sonhos, que não realizaram, que não foram realizados. Para os que seguem a Cristo, não há condenação. Não precisam ter medo, pois Jesus concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida dos que creem nele. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que assombram de morte. A segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele nos protege do mal. Davi amava aqueles animais indefesos e enfrentou perigos para protegê-los da morte. Jesus enfrentou a morte para proteger-nos da segunda morte ou da morte eterna. Jesus nos ama como pequenos animais indefesos e enfrentou a morte para nos proteger da morte eterna e do diabo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do Senhor Davi protegiam, defendiam, ameaçavam predadores ou ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. A vara de Davi também guiava e resgatava as ovelhas do perigo. Com ela, o cajado tem uma das pontas arqueadas na forma de um gancho. Servia para que Davi contasse as ovelhas, fisgasse quando caiu no buraco, e também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos. Nos dois sentidos, há consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos e aflições causadas por ameaças externas ou pelo nosso pecado e tolice, a vara e cajado do Senhor nos sustentam e nos corrigem. E no versículo 5, o Senhor nos diz que Ele prepara bênçãos para nós. Porque Ele diz: prepara uma mesa à vista dos meus inimigos. E a partir desse versículo, Davi muda
de Deus como nosso pastor. Ele muda, né, para Deus como nosso pastor e como nosso anfitrião, aquele que nos recebe em sua casa. Deus conduz todos os acontecimentos do mundo e também os acontecimentos em nossas vidas. Prepara o que precisamos, prepara bênçãos abundantes somente para aqueles que o amam. O inimigo não tem capacidade de impedir as bênçãos de Jesus para você e para mim. Os nossos inimigos somos nós mesmos, ou seja, a nossa carne, o mundo e o diabo. A nossa carne, o mundo e o diabo, eles querem nos moer, querem nos debulhar, querem acabar com a gente, tá bom? E Deus prepara essa mesa adequada para as nossas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencermos. Escutamos muitos testemunhos de servos de Deus dizendo que sabe de hoje, mas que não sabia do amanhã. E no amanhã, Deus abençoou. Porque o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, que diz esse versículo. A unção está associada a momentos de alegria e celebração. E também possuía significados bem mais profundos no cuidado pessoal e na unção, tá, de tudo aquilo que está à nossa volta, inclusive de objetos consagrados ao Senhor. Seu carro pode ser consagrado ao Senhor. E não são de convidados especiais para honrá-los, não são para purificação e cura, não são de pessoas para ofícios específicos como profeta, sacerdote e reis. Não são de corpos preparando para o enterro. E a unção feita por Deus confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, colocando um selo nos crentes em Jesus. Tal como Jesus era ungido de Deus, por meio dele, recebemos a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge com seu Espírito, dando alegria transbordante, capacitação e plenitude espiritual. O meu cálice transborda, o seu cálice transborda. Os cálices transbordados significa a vida abundante que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Amamos e servimos a um Deus onipotente, que tem todo o poder, onisciente, que tem todo o conhecimento, e onipotente, que tem todo o poder. Além deste poder, o Senhor nos preenche com o seu cálice. O seu amor nos preenche e transborda a nossa vida com graça e misericórdia. E para encerrar, Salmo 23:6 diz sobre a bondade e misericórdia do Senhor. Fala que o Senhor é bondoso e misericordioso. Fala que bondade e misericórdia de Deus me seguirão. Todo o bem e bondade vem de Deus. Tudo aquilo que é bom vem dele. Deus poupa-nos quando estamos debaixo da graça e misericórdia dele por intermédio de Jesus Cristo. Poupa-nos das agruras do inimigo tentando nos destruir, ou da carne também tentando nos destruir. Certamente, né? O versículo fala de certamente, demonstra certeza, confiança, fidelidade, amor de Deus, né? Ao conceder a nós os benefícios, felicidade e proteção a todos aqueles que são lavados no sangue de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá adiante, porque nós habitaremos na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus, onde Ele está sempre. A casa de Deus é lugar de adoração, conhecimento e comunhão com Ele. Não está limitada a um pedaço específico de hoje. No passado era um lugar físico, era no templo, até que Cristo veio e habitou no nosso meio e permanece através do Santo Espírito de Deus. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo sempre. Esse Salmo 23 é lindo e profundo. E concluindo, Deus está presente sempre, mesmo diante dos problemas da vida. Precisamos crer, acreditar, ter fé, pois a presença de Deus é suficiente para sustentar a mim e a você. E a fé em Jesus Cristo, que Ele morreu e está conosco,
é primordial, é importantíssimo para que a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhe, para que Ele seja o nosso pastor, para que nada nos falte. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.